Boa noite. Boa noite. Acidente entre carreta e ônibus no interior de São Paulo mata 11 pessoas, a maioria estudantes. Itália nega extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado no mensalão petista. Liberado pelo Supremo, José Dirceu vai cumprir pena em casa. Aumenta o uso de aplicativo para chamar táxi e motoristas de pontos fixos são afetados. Papa Francisco afirma que teoria da evolução e Big Bang não contradizem o cristianismo. Reintegração de posse no limite entre São Paulo e Diadema termina em confronto. Acidente entre carreta e ônibus com estudantes mata 11 pessoas no interior de São Paulo. O veículo voltava para a cidade de Borborema quando foi atingido por um caminhão. Outras 30 pessoas ficaram feridas, entre elas 16 estão em estado grave. O acidente foi no final da noite de ontem, na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, mais conhecida como SP-304, na altura do quilômetro 368, em Ibitinga, na região de Bauru, no interior do estado. O ônibus voltava de uma excursão estudantil. Segundo a Polícia Militar, o motorista da carreta perdeu o controle da direção, atravessou a pista da estrada e acabou batendo de frente com o ônibus que levava alunos da Escola Estadual Dom Gastão Liberal Pinto, da cidade de Borborema, a cerca de 30 quilômetros do local da colisão. As vítimas são estudantes, adolescentes e professores da escola, além da diretora de uma outra escola que acompanhava os filhos na excursão. Após a batida, a carreta que transportava óleo vegetal pegou fogo, que foi controlado 2 horas depois pelas equipes do Corpo de Bombeiros. A empresa de ônibus envolvida no acidente, a Jabotur, informou que ainda está apurando as circunstâncias do acidente e, por enquanto, não vai se manifestar oficialmente. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lamentou a tragédia. A Prefeitura de Borborema decretou luto oficial de 3 dias. Das 11 vítimas, 7 eram estudantes com idades entre 14 e 16 anos. Entre as vítimas estavam as professoras Márcia Biasotto, Margarete dos Santos e Rosineide Montera, a diretora de outra escola, Marisa dos Santos, e os estudantes Ângelo Geraldi, Felipe Rossi, Gabriela Rodrigues, José Anzolin, Nicanor Júnior, Tainá Ferreira e Tairo Polímeno. Com a chegada da tecnologia, muitos pontos de táxi em São Paulo estão deixando de existir. Nos últimos 2 anos, 50 foram fechados. O uso de aplicativos vem mudando a forma como as pessoas utilizam esse serviço e muitos taxistas já aderiram ao novo recurso. Atualmente existem cerca de 1.900 pontos de táxi na cidade de São Paulo. O número já foi maior e está diminuindo a cada dia. De 2012 até agora, 50 pontos de táxi foram fechados na capital. 9 deles desativados só este ano. Segundo a Prefeitura, há vários motivos para a mudança ou também desativação dos pontos de táxi. Algumas solicitações são feitas pelos próprios taxistas, que pedem a unificação dos locais, dependendo da dinâmica do sistema viário. Mas de alguns anos para cá, essa diminuição pode estar relacionada a uma nova forma de solicitar o serviço. São os aplicativos nos celulares que se transformaram num grande aliado dos taxistas. Eu uso 3 aplicativos e funciona muito bem, não tem nenhum estresse. Quando eu estou com pressa ou estou querendo, na chuva principalmente, querer mais pegar táxi, eu uso o aplicativo. Alex agora não vive sem a ferramenta de trabalho. Assim que o aplicativo no celular chama, é preciso ser rápido. Quem estiver mais próximo da solicitação garante a corrida. A renda aumentou e se acaba gastando menos combustível, né? Antes a gente voltava para o ponto sem estar ganhando. E hoje você chega numa região, o aplicativo toca, você pega passageiro, desembarca um, já pega outro. E assim vai o dia inteiro, acaba nem voltando mais para o ponto. Zéias, há 2 anos, também aderiu à tecnologia e conseguiu aumentar o faturamento em 35% neste período. É um serviço que tem muita confiança do cliente e nosso também, porque tem lá o cadastro, os clientes colocam lá seu nome, seu telefone
Isso é uma segurança para nós também, taxistas. Hoje, praticamente, não se pega mais cliente na rua. Arthur é sócio de uma empresa que administra um dos aplicativos para táxis. Em 2 anos, já são 25 mil motoristas cadastrados em todo o Brasil, 40% deles na capital paulista. Os negócios crescem, em média, 20% ao mês. Não querem ficar de fora dessa tecnologia, porque realmente veio para resolver alguns problemas, tanto do lado passageiro quanto do lado taxista, né? Você conversar com os taxistas, você vai ver que eles não vão com tanta frequência para o ponto. Mas a extinção dos pontos de táxi ainda está longe de acontecer. Se depender de seu Antônio, então, com 35 anos de profissão, ele conquistou uma clientela fiel e se sente à vontade no local de trabalho. Agora o ponto o senhor não abandona? Não, de jeito nenhum, aqui não. Aqui é minha casa, né? A partir do ano que vem, mais 17 escolas do estado de São Paulo vão passar a ter aulas em período integral. A medida atenderá pela primeira vez 5 mil crianças do ciclo do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Os alunos ficarão nas escolas por 8 horas e, além das aulas, também terão disciplinas como linguagens artísticas, práticas laboratoriais, cultura do movimento e inglês. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, 75 mil alunos do ensino fundamental e médio estudam em período integral atualmente. Moradores e policiais militares entraram em confronto hoje durante uma reintegração de posse na zona sul de São Paulo. O terreno invadido fica na Avenida Alda, no limite entre a capital paulista e o município de Diadema, no ABC Paulista. Cerca de 400 famílias foram retiradas do terreno. A reintegração começou às 6 horas da manhã. Inconformados, alguns moradores atearam fogo nos barracos. No início da tarde, ainda era possível encontrar focos de incêndio. Pediu uma solução para eles, falaram que não ia ter uma solução, que a solução que tinha aqui era um abrigo de uma semana, que depois cada um caçava para onde ir, né? Praticamente para a rua, que tem um monte de gente que está aqui porque está precisando, né? Passaram, numerou alguns barracos só. Durante a reintegração de posse, houve confronto entre policiais e moradores. Segundo a Prefeitura, esta área de proteção ambiental permanente e desde 2008, cerca de 1.000 famílias vêm sendo retiradas para obras de urbanização. A região também é considerada de alto risco para desabamentos. Segundo a Prefeitura, das famílias que foram retiradas desde 2008, 179 foram encaminhadas para uma moradia definitiva em uma unidade habitacional. 520 têm direito ao auxílio aluguel e as demais receberam indenização. Mas ao longo das desapropriações, muitas famílias voltaram a ocupar a área. Até o início da tarde, ao menos 7 caminhões saíram carregados com entulho das moradias. Segundo a Prefeitura, as famílias que invadiram a área recentemente poderão se inscrever nos programas habitacionais. Prefeitura e Câmara de São Paulo vão investigar o caso de extorsão a comerciantes da capital. Funcionários foram flagrados pedindo dinheiro a dono de um bar sem alvará. Os suspeitos integravam justamente a CPI criada para fiscalizar irregularidades. A denúncia foi revelada pelo Fantástico da TV Globo. Os dois envolvidos são Roberto Torres, engenheiro civil e funcionário da Secretaria Municipal de Licenciamento, e Antônio Pedassi, assistente do vereador do PSDB, Eduardo Tuma, presidente da CPI dos Alvarás. De acordo com a reportagem, os dois fiscais indicaram irregularidades no estabelecimento e, em troca de dinheiro, prometiam regularizar a situação. As reuniões entre os suspeitos e o dono do bar aconteceram dentro da Câmara. Os servidores indicaram uma arquiteta para fornecer os laudos. O preço do serviço, R$15 mil. Em outro encontro, os funcionários sugerem o nome de Marcos Peçanha, que se apresenta como engenheiro, para assinar os documentos por um preço menor, R$13 mil. Peçanha afirma que o assunto seria tratado direto com o presidente da CPI, Eduardo Tuma, e que uma garrafa de uísque e até dinheiro seriam oferecidos ao vereador como garantia para a efetivação do esquema.
Eduardo Tuma negou conhecer Marcos Peçanha ou ter recebido dele qualquer vantagem. O presidente da CPI afirmou ainda que nem o assistente dele, Antônio Pedassi, nem o engenheiro Roberto Torres, mostrados na reportagem, tinham autorização para fiscalizar os comerciantes. O ex-funcionário que estava no meu gabinete foi exonerado. Mais do que isso, notifiquei o advogado dele para que ele preste esclarecimentos sobre a conduta dele na CPI. Eles vão ter que prestar esclarecimentos na Câmara Municipal e eu vou fazer isso via corregedoria. Roberto Torres já está sendo monitorado pela Controladoria Geral do município desde junho do ano passado. O objetivo é apurar se o salário de R$ 4.000 é compatível com o patrimônio dele. Nos últimos 5 anos, pelo menos 15 imóveis teriam sido adquiridos por ele. A prefeitura vai agora investigar se houve, neste caso, enriquecimento ilícito. O Ministério Público de São Paulo vai agora investigar se havia uma máfia atuando dentro da CPI. Pela reportagem, demonstra que alguns fizeram mau uso da CPI. Se com autorização de superiores ou não, é isso que nós vamos verificar durante a nossa investigação. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o engenheiro Roberto Torres foi cedido à Câmara a pedido do vereador Adilson Amadeu, do PTB. Procurado, o parlamentar não se manifestou sobre a indicação. Hoje, a Câmara dos Vereadores de São Paulo está fechada devido ao feriado prolongado do Dia do Funcionário Público, que é comemorado nesta terça-feira. Os funcionários citados pela reportagem não foram localizados. Mensalão petista. STF autoriza prisão domiciliar para José Dirceu. A decisão é do ministro da Corte e relator do processo, Luiz Roberto Barroso. Com a decisão, Dirceu, que foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão, vai poder cumprir o restante da pena em casa. Ele está detido no presídio da Papuda desde novembro do ano passado. O ex-ministro teve direito ao benefício, pois trabalhou fora da cadeia. Ele está dando expediente durante o dia no escritório de advogado Gerardo Grossi. De noite, volta para dormir na cadeia. Com a decisão, na semana que vem, Dirceu deve comparecer à vara de execuções penais para determinação das regras da prisão domiciliar. Além dele, outros envolvidos no processo do mensalão petista já cumprem pena em regime aberto, como José Genuíno e Delúbio Soares. Justiça italiana nega extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado no Brasil no mensalão petista. Ele tem dupla cidadania e, segundo o site do jornal O Estado de São Paulo, já foi solto. O governo brasileiro deve recorrer da decisão. Na Itália, Pisolato responde a processo por ter entrado no país com documento falso, mas pode responder em liberdade. Ele fugiu para a Itália no segundo semestre de 2013, com o passaporte de um irmão que morreu há mais de 30 anos. Em fevereiro deste ano, foi preso ao sair da casa de um sobrinho na cidade de Maranello, no norte da Itália. O governo brasileiro pediu que ele fosse extraditado para cumprir pena de 12 anos e 7 meses de prisão, no caso do mensalão petista. Pisolato foi condenado por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Seus advogados alegaram à justiça italiana que as cadeias no Brasil apresentam condições degradantes que violam o princípio da dignidade humana. O Ministério Público da Itália havia se posicionado de forma favorável à extradição. Ex-senador Luiz Estevão é transferido da penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele cumpre pena de 3 anos e 6 meses no regime semiaberto por falsificação de documento público. Segundo a Justiça, a falsificação tinha como objetivo ocultar o desvio de cerca de R$1 bilhão da construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. De acordo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, as despesas relativas à transferência serão pagas pelo detento. Presidente Barack Obama liga para Dilma Rousseff para parabenizá-la pela reeleição. Segundo a assessoria de imprensa da presidência, Obama teria dito no telefonema que tem todo o interesse em estreitar a relação do Brasil com os Estados Unidos.
A relação entre os dois países ficou estremecida após virem à tona denúncias de espionagem feitas pela agência de inteligência americana, que teria inclusive investigado a vida de Dilma. Por causa disso, a presidente brasileira cancelou a visita de Estado que faria a Washington no ano passado. Hoje, Dilma disse a Obama que terá prazer em encontrá-lo na cúpula do G20, que acontecerá na Austrália no mês que vem. Vice-presidente da República, Michel Temer, diz que o tema da reforma política deve ser tratado por meio de um diálogo entre o Congresso, a sociedade e o Poder Executivo. A implantação da reforma política por meio de plebiscito e da posterior convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva é uma das principais bandeiras do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. A ideia enfrenta resistência entre integrantes do PMDB e o partido do vice-presidente. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Espero que essa resistência se transforme na impossibilidade, através do Congresso, de se convocar esse plebiscito, que é um golpe. Um golpe pretender consultar a população sobre uma constituinte exclusiva para a reforma política. Plebiscito é uma consulta anterior. Referendo, defendido por Renan Calheiros, presidente do Senado, também é um golpe, porque é um assinte contra o poder legislativo, que tem o direito de legislar, é um atentado contra o Estado Democrático de Direito, que no Brasil respeita a democracia representativa. Além disso, dentro do pacote da tal reforma política, a presidente quer instituir o financiamento único público para a campanha política, numa misturada assim meio esperta com corrupção, querendo deixar claro que a verdadeira causa da corrupção do Brasil é a compra dos partidos políticos, pagando as suas campanhas e fornecendo aos seus caixa 2. Tem nada disso. O assunto do financiamento da campanha já está sendo resolvido pelo Supremo. E é claro que já há 6 votos a favor contra a doação de empresa e não contra a doação do cidadão. O financiamento público exclusivo pretendido por Dilma já existe. O Estado brasileiro pagou R$1 bilhão aos partidos políticos para fornecerem para o seu fundo partidário e também não recebe imposto das empresas de rádio e televisão, que são obrigadas a ceder intervalos comerciais para o horário dito gratuito de propaganda dos partidos na eleição. Tanto no caso de um plebiscito que é anterior a uma constituinte exclusiva e que, portanto, é um chute na canela do Congresso Nacional, quanto no caso do referendo, que diz respeito a desmoralizar o Congresso, porque o Congresso decidiu uma coisa e você submete à sociedade a decisão do Congresso. A presidente está praticando aquilo que ela mesma denunciou quando a Veja publicou que o doleiro disse à Polícia Federal que ela e o Lula sabiam do escândalo da roubalheira da Petrobras, publicação feita um dia antes da eleição. O que a Veja fez, evidentemente, não foi golpe, foi dar uma notícia do que aconteceu. O doleiro falou mesmo, se não falou, ela pode processar a Veja e pedir exceção da verdade. Agora, quanto ao mais, vamos ver se o Congresso reage a esses golpes ou não. Será que o PSDB vai ter peito de sair do muro e se opor mesmo? Vamos ver. Bem, até quinta que vem, até lá. Estado de saúde do doleiro Alberto Youssef é estável, segundo o boletim médico divulgado hoje pelo Hospital Santa Cruz, onde ele está internado em Curitiba. O documento diz que o Youssef apresenta exames dentro da normalidade e que o doleiro continua consciente, lúcido e orientado. De acordo com o boletim, o paciente começou a fazer fisioterapia e reposição de nutrientes, mas ainda não há previsão de alta. E o Youssef passou mal no último sábado. Ele estava detido na carceragem da Polícia Federal, na capital paranaense. No domingo, dia da eleição, circularam boatos de que o doleiro havia morrido. A Polícia Federal desmentiu essas informações. E o Youssef está preso desde março. Ele é acusado de chefiar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro.
Por 13 votos a 4, o Conselho de Ética da Câmara aprova relatório que recomenda a cassação do mandato do deputado Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia. O parlamentar responde a processo por quebra de decoro parlamentar devido ao suposto envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, preso em março na Operação Lava Jato da Polícia Federal. As investigações mostram que Luiz Argolo recebeu dinheiro ilícito do doleiro. O parlamentar nega. Agora o processo de perda de mandato será submetido à análise do plenário da Câmara. E voltamos a falar do acidente em Ibitinga, no interior de São Paulo. O Jornal da Gazeta conversou há pouco por telefone com o prefeito de Ibitinga, Florisvaldo Fiorentino. Ele falou sobre o estado de saúde das vítimas. Nós temos 3 pacientes, 2 graves e 1 menos grave que estavam na UTI. Os que tiveram trauma craniano e mais algum outro tipo de trauma já foram encaminhados para a cidade de Bauru. E os demais encontram-se internados aqui na Santa Casa. O local já está sendo objeto de perícia através das autoridades competentes. Fica difícil a gente pré-julgar uma situação, né? Eu não estive no local. Eu só posso dizer que nós estamos aqui consternados com tudo isso. Foi realmente um acidente de monta grande, não é verdade? Várias pessoas falecidas no local. Outros em estado grave, as famílias realmente numa situação de penúria, né? E nós ficamos no hospital até agora. A comoção é geral, né? A crise de abastecimento em São Paulo vem atingindo outros reservatórios. Parte da represa de Guarapiranga vem sendo utilizada para abastecer algumas regiões que dependem do sistema Cantareira. E com isso, o nível da água na Guarapiranga também vem caindo. A represa agora está com 40% da capacidade total. A animação é grande mesmo com a água na canela, mas a paisagem em volta, quanta diferença! Antes a água ia até onde está aquela parte daquele verde lá. A água ia até lá em cima. Então só fez diminuir, né? Onde antes só se chegava de barco, agora é possível circular de carro. A imensa faixa de areia se transformou em um gigantesco depósito de lixo. Passava uma hora que você nem via de tanto brincadeira que tinha, o pessoal se divertindo, entendeu? E aqui era assim de gente. Agora, hoje? Hoje em dia, você não... É coisa que nem... É difícil nós ver. Por causa disso aí, por causa que a gente não vê nem... Mais areia do que água agora. Ah, louco, o dobro. De acordo com o último levantamento da CETESB, a Guarapiranga opera atualmente com 41% da capacidade. Há um ano, o nível estava em 77%. Além da falta de chuvas, o que agrava o problema é que a água daqui passou a ser bombeada para bairros atendidos pelo sistema Cantareira. E o número de moradores abastecidos pela Guarapiranga subiu de 4 para quase 5 milhões desde fevereiro. De todas as mudanças, nada chama mais a atenção do que este trecho aqui. É que antes da seca, essa faixa de areia ficava totalmente submersa. E agora o que se vê, olha só, é que dá para caminhar por aqui, por este pedaço de terra, um cenário completamente diferente do que antes da estiagem. O que está acontecendo é que está retirando mais água que o normal, né, para poder abastecer outras regiões, né? Então, na verdade, está indo muito rápido. Então, de um dia para o outro, tem diferença de nível de água. Richard coordena um curso de iatismo para jovens de escolas públicas. Ele conta que uma entrada alternativa está sendo usada para lançar os barcos na água sem que eles encalhem. A dinâmica das aulas também teve que ser alterada. A distância nossa para montar o barco e levar até a água vai aumentar. Então, vai ter que ter um preparo físico melhor, porque em vez de sair por uma rampa, tudo asfaltado, a gente vai ter que pegar uns atalhos de terra, areia para descer o barco. Então, na verdade, vai ser um pouco mais longe. Mas dá para sair, é um desafio. Se o destino da Guarapiranga vai seguir os rumos do Cantareira, só as chuvas irão dizer. Para quem conhece a região há mais de 30 anos como seu Geraldo, o avanço da areia sobre essas águas é quase inevitável. Vai chegar uma hora e nós vamos ficar sem água.
Inclusive, onde eu moro, eu já estou providenciando fazer um poço artesiano, já, que tá ruim. Apesar da escassez de chuvas, a Sabesp garante que não terá problemas de abastecimento na Baixada Santista. Os rios da região já começam a apresentar diminuição de volume por causa da transferência de água tratada para os municípios do Guarujá, Itanhaém e Praia Grande. Mas a proximidade da temporada de férias preocupa a população. A unidade regional da Sabesp tranquiliza os moradores, dizendo que o sistema integrado de abastecimento capta água bruta de rios provenientes da Serra do Mar em pontos da Mata Atlântica. No último fim de semana, de acordo com a Ecovias, muita gente desceu a serra não só para curtir a praia, mas também para lavar roupa suja acumulada. O fato ocorreu na Praia Grande, Litoral Sul, e também em Caraguatatuba, no Litoral Norte. São Paulo teve um dia ensolarado e quente. Os termômetros chegaram a marcar 28 graus. E amanhã o calor aumenta e o ar fica mais seco. Até o fim de semana, uma frente fria que está no sul do Brasil deve chegar por aqui, provocando chuva forte. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Uma nova frente fria chega ao sul do Brasil nesta quarta-feira. Ela provoca pancadas de chuva em pontos isolados do sul e oeste gaúcho. Nas demais áreas da região sul, até o sul de Minas Gerais, o tempo continua firme, quente e seco. Já em todo o centro-oeste e norte do Brasil, o sol aparece, mas são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. E no nordeste, tempo firme apenas na porção norte da região, que vai do norte do Maranhão até o norte da Bahia. Máximas amanhã de 35 graus em Manaus e de 30 em Belo Horizonte. O sol predomina e o tempo fica firme em todo o estado de São Paulo. À tarde, a temperatura sobe rapidamente e o ar fica bastante seco. No centro-oeste, máxima de 32 graus em Presidente Prudente. No centro-norte paulista, máxima de 31 em Ribeirão Preto e também em Araraquara. E na faixa leste, máxima amanhã de 29 graus em São José dos Campos. Aqui na capital, tanto amanhã quanto na quinta, sol entre nuvens com máximas de 30 e 31 graus. E na sexta, a nebulosidade aumenta e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde, máxima de 32 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Na Espanha, primeiro-ministro pede desculpas por escândalo de corrupção. Em sessão no Senado, Mariano Rajoy reconheceu que nomeou para cargos públicos pessoas que não foram dignas da indicação e que elas abusaram do poder que lhes foi concedido. Rajoy disse entender a indignação dos espanhóis diante destes casos. Essa foi a primeira vez que ele veio a público pedir desculpas. O partido dele, o PP, é investigado há pelo menos 3 anos. Ontem, 50 pessoas, entre políticos e empresários, foram detidos por suspeita de corrupção em contratos públicos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vou falar hoje de discriminação contra a mulher. O Fórum Econômico Mundial é aquela entidade que reúne todos os anos a fina flor da política e do capitalismo em Davos, na Suíça. Pois ele hoje publicou seu relatório anual sobre os países que abrem espaço para a mulher e quais os países que praticam a discriminação de gênero. Em termos de mercado de trabalho, o Brasil não vai lá muito bem. Está no meio do ranking na posição 71, bem atrás do Peru, da Argentina ou de Portugal. E bem atrás também da pequena Nicarágua. Ela é espantosamente o 6º país mais igual do mundo. Digamos que o Brasil dá um pequeno vexame porque o relatório saiu 2 dias depois que uma mulher foi reeleita como presidente da República. O país mais igual é a Islândia. Os Estados Unidos ocupam apenas a posição número 20. E na rabeira da lista um grupo de países muçulmanos. São o Iêmen, o Chad, o Paquistão e a Síria. O Fórum Econômico Mundial também faz um levantamento sobre os países em que a mulher tem maior participação na política. E vejam que curioso, a Argentina e a Índia estão no topo da lista, ao lado dos países mais ricos da União Europeia. As mulheres também mandam mais nos países bem pobres, como Ruanda e Bangladesh, que ficaram sem parte da população masculina por causa das guerras. O segundo país do mundo com mais mulheres no parlamento é Cuba, mas não adianta lá muita coisa, porque Cuba é uma ditadura e as deputadas têm pouquíssimo poder.
Há nisso tudo um dado importante. Mesmo os países com maior igualdade não têm as mulheres exatamente na mesma posição que os homens. Um estudo sobre gênero publicado há uns 3 anos nos Estados Unidos deu uma pista importante. Mesmo quando não há discriminação, a mulher é vítima da interrupção da carreira por causa da maternidade. Mas o que predomina mesmo é o machismo, religioso ou não. É esse o bicho que todos nós precisamos combater. É assim que o mundo gira. Boa noite. Papa Francisco afirma que o Big Bang e a teoria da evolução não contradizem a criação de Deus. As declarações aconteceram na Pontifícia Academia de Ciências, onde o Papa Francisco inaugurou o busto do Papa Emérito Bento XVI. Francisco declarou que o Big Bang não contradiz a intervenção criadora, mas a exige. Não contradiz o intervento criador divino, mas o exige. Nas palavras do Papa, a evolução da natureza não é incompatível com a noção de criação, pois exige a criação de seres que evoluem. Francisco ainda criticou a interpretação das pessoas que leem o Gênesis, livro da Bíblia, achando que Deus tenha agido como um mago, com uma varinha mágica capaz de criar todas as coisas. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. O São Paulo venceu ontem o Goiás e agora está a 5 pontos do líder Cruzeiro. O sonho de conquistar o título renasceu no Morumbi, não é, Celso? Pois é, Gabriel, faltando 7 rodadas, uma diferença de 5 pontos está longe de ser absurda. Diferentemente de outras ocasiões, o São Paulo desta vez soube aproveitar o tropeço do líder para encostar na briga pelo primeiro lugar. E ontem o time teve mais um motivo para comemorar. Rogério Ceni bateu o recorde mundial e é o goleiro com mais vitórias pelo mesmo time na história. São 590. O São Paulo abriu vantagem sobre o Goiás logo no comecinho do jogo. Aos 2 minutos, Edson Silva fez 1-0. Aos 6, Luiz Fabiano ampliou. São Paulo 2-0. E no segundo tempo, aos 13 minutos, Allan Kardec definiu o placar. São Paulo 3, Goiás 0. Do Rogério Ceni, eu já participei de vários recordes deles, né? Legal. Inclusive tenho, acho que 2 camisas de 2 gols numa partida só, quando foi contra o Cruzeiro lá em Minas. De quando ele passou o Chilaver. Tem umas 2 camisas dele que ele sempre me deu nesses recordes, né? E mais um hoje. É legal estar participando da história, né? Toda vez que ele vai escrever um livro, eu vou estar numa folha, eu vou estar lá. Haja folha, porque é o 4º recorde que vai para o livro, para o Guinness, né, do Rogério Ceni. Ele já tem o de gols marcados, 123 gols, já tem o de partidas para um mesmo clube, já que mais de 1.000 jogos, já tem 900 e, não me preciso com precisão agora, 990 partidas como capitão. Quer dizer, então, são números extraordinários, ainda mais numa época em que você dificilmente tem um jogador por tanto tempo num clube. Como o futebol europeu contrata os principais jogadores, a história dos melhores jogadores brasileiros nos clubes daqui é uma história muito curta. E cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Neymar está aí com 20 e poucos anos já fora. Então, o Rogério Ceni é uma exceção, uma agradável exceção. Porque antes nós tínhamos vários ídolos nos mais variados clubes do país. Hoje o Rogério Ceni é praticamente o último dos moicanos. No Corinthians, sonho mesmo só em relação à conquista de vaga na Libertadores. Fora do G4 é o que resta. Mais que um sonho, uma obrigação no clube. E o técnico Mano Menezes aproveita a semana livre para preparar a equipe que só volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Curitiba na Arena Itaquera. O vexame da eliminação da Copa do Brasil já completou quase 2 semanas. Mas a repercussão dele continua. Nesta terça-feira, Renato Augusto desmentiu a notícia de que Cássio e Luciano brigaram depois da goleada por 4-1 sofrida diante do Atlético Mineiro. Teve aquela conversa, a gente podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas ninguém, não teve uma agressão nem verbal, quanto mais física. Cobrança dentro do grupo que resultou em reação. Desde o jogo no Mineirão, o Corinthians não perdeu mais. Foram 2 vitórias contra a Internacional e Vitória, além do empate contra o Palmeiras. Não há como comemorar uma eliminação, mas é inegável que é possível tirar proveito de uma.
Sem ter mais jogos pela Copa do Brasil, o Corinthians terá 3 semanas livres para trabalhar e se preparar para as partidas contra Coritiba, Santos e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Ajuda, você tem uma semana para descansar, sem viagem, sem jogo, para você poder treinar também. A gente estava até conversando, acho que não lembro a última vez que a gente conseguiu treinar como a gente treinou hoje, porque era um desgaste muito grande de viagens, usar desse mal que aconteceu para o bem. Outro motivo para comemorar é que depois de quase um mês fora de casa, o time volta a jogar na Arena Corinthians. Das 7 partidas que faltam para o fim do Campeonato Brasileiro, o Timão faz 4 em seu estádio. O momento é decisivo, reta final do Campeonato Brasileiro. Hora de manter o foco e a cabeça no lugar. Nada de deixar o futuro indefinido do clube atrapalhar. O novo presidente será eleito só em fevereiro. E Mário Gobi já disse que não vai renovar com Mano Menezes antes da eleição. O Ministério Público do Rio Grande do Sul denuncia 4 torcedores que praticaram atos de injúria racial contra o goleiro Aranha dos Santos em partida realizada na Arena do Grêmio em agosto pela Copa do Brasil. Entre os indiciados está a Patrícia Moreira, flagrada por uma emissora de TV gritando a palavra macaco. A pena prevista por lei para os denunciados é de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Caso aceitem benefício de suspensão do processo, eles estarão proibidos pelo prazo de 1 ano de frequentarem estádios em todos os jogos do Grêmio como mandante ou visitante. Agora, a denúncia será analisada pela Justiça. A FIFA e a revista France Football divulgaram hoje a lista com os 23 candidatos ao Prêmio Bola de Ouro de 2014. Só um brasileiro apareceu nesta lista, Gabriel. Neymar, do Barcelona, foi indicado pela 4ª vez consecutiva ao prêmio. Além dele, o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo, que dominaram a disputa nos últimos anos. O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa também apareceu na lista, assim como o colombiano James Rodrigues, destaque da Copa do Mundo. Por falar no Mundial, a campeã Alemanha foi o país que teve mais atletas indicados, com 6 nomes. Os vencedores serão escolhidos pelos capitães das seleções e jornalistas de vários países escolhidos pela revista francesa. Em dezembro, os 3 finalistas serão divulgados e o nome do vencedor será conhecido no dia 12 de janeiro de 2015. O Celso, você acha que desta vez o Neymar chega entre os 3 primeiros? É muito difícil, mas não acredito. Acho que não deve chegar entre os 3. O Cristiano Ronaldo é o grande favorito. Embora não tenha feito uma Copa do Mundo, faz uma boa Liga dos Campeões. O Messi não está nos seus melhores dias. E acredito que um terceiro jogador deve aparecer. O Robin, que fez uma belíssima Copa do Mundo, foi injustiçado. E nenhum alemão entre os poderia... Eu apostaria no Robin, até como um prêmio de consolação. Ele foi o melhor da Copa do Mundo e, na verdade, não levou o prêmio e ficou com o bronze. Eu aposto nele. Valeu, Celso. Te cobro em janeiro, então. Você aposta. Até amanhã. Tchau. Stella, é com você? Segundo a enfermeira contaminada pelo vírus ebola da cidade americana de Dallas, está curada e deixa o hospital. Amber Joy Vinson, de 29 anos, passou quase 2 semanas no isolamento do Hospital Emory de Atlanta. Ela se contaminou ao cuidar do paciente da Libéria, que morreu no Hospital Presbiteriano de Dallas. Amber agradeceu a dedicação de todos os que cuidaram dela. O médico Craig Spencer, contaminado na África, segue internado em Nova York. A condição dele ainda é séria, mas estável. Na Suíça, 120 voluntários devem receber, a partir desta sexta-feira, uma vacina experimental desenvolvida por um laboratório britânico. Os testes têm um apoio da Organização Mundial da Saúde. Entre os voluntários, há estudantes de medicina. Na África, sobreviventes do ebola são estigmatizados por moradores que têm medo da doença. Mas os pesquisadores acreditam que os sobreviventes tenham imunidade ao vírus. Muitas pessoas que se curaram agora são voluntárias para trabalhar nas unidades de tratamento. O surto de ebola já matou 5.000 pessoas no oeste da África, especialmente na Libéria, Serra Leoa e Guiné. Motoristas e cobradores de ônibus fazem protesto aqui em São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 200 pessoas participaram do ato, que aconteceu no final da tarde e saiu da rua Pirapitingui, onde fica o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus, e seguiu até o Teatro Municipal, onde o grupo dispersou.
A manifestação tinha como objetivo chamar a atenção para a falta de segurança. Na semana passada, o motorista da aviação Santa Brígida, John Carlos Brandão, morreu depois que criminosos atearam fogo ao veículo em que ele trabalhava. O crime aconteceu na região da Vila Jaraguá, na Zona Norte. E agora a economia. Após o susto de ontem, o mercado respira aliviado com dólar e bolsa em recuperação. Depois de ultrapassar a barreira dos R$ 2,52 ontem e atingir o maior valor em 9 anos, hoje a moeda norte-americana caiu 1,94% e fechou o dia cotada a R$ 2,47 para a venda. Já o Ibovespa, principal indicador da Bolsa Paulista, que ontem registrou a maior queda em 6 meses, hoje reverteu as perdas e fechou a terça-feira em forte alta de 3,62%. Vamos agora à entrevista do dia com Marília de Flandre. A presidente reeleita do Brasil tem o complexo desafio de vencer a desconfiança de empresários e atrair investidores para a retomada do crescimento num cenário internacional ainda cheio de incertezas. Nós recebemos hoje o economista André Montoro, professor titular da Faculdade de Economia e Administração da USP, com intensa atuação na vida pública brasileira, tendo sido deputado federal pelo PSDB, secretário de Estado de Economia e Planejamento em São Paulo e também presidente do BNDES. Muito obrigada por estar conosco. Fala-se muito na necessidade de colocar a economia nos trilhos. O que é que isso quer dizer? Significa que nos últimos anos, 2, 3 anos, a economia, quase todos os índices, todos os indicadores econômicos no Brasil estão indo muito mal. A inflação está quase estourando o teto da meta, devia ser a meta, e a meta no Brasil é muito alta, 4,5% é alta. Quer dizer, nos outros países é menor do que isso e o Brasil devia caminhar para algo na direção dos 3%. O déficit externo brasileiro está enorme, são 85, 86 bilhões de dólares ao ano, que está sendo financiado, em parte, por investimento direto, mas uma parcela crescente por capital volátil, capital especulativo, o que é algo muito perigoso. O governo está entrando numa trajetória de endividamento muito elevado. E o próprio índice de emprego, o desemprego baixo, que foi muito alardeado na campanha, na verdade encobre o fato de que, na verdade, o desemprego está baixo, mas o emprego não está crescendo. Talvez seja algo meio estranho, mas é que a pessoa pode não estar querendo trabalhar. Então, o que está acontecendo no Brasil é que o emprego está quase 2 anos não tem aumentado, razão pela qual o produto não cresce, então não tem crescimento. Então, realmente, a situação é muito grave. Mas a presidente Dilma, né, durante a campanha, né, disseram, ela foi acusada de estar terminando um mandato em condições muito piores do que ela recebeu. O que seria um ponto de partida para a reversão desse quadro? Olha, em primeiro lugar, ela teria que aceitar esse fato, o que até agora ela não aceitou. Ao menos durante a campanha, ela foi peremptória no sentido de negar todos esses tipos de acusação. E dizer, não apenas ela, como o próprio ministro e toda a equipe econômica, dizer que as medidas que eles estavam tomando estavam certas. E o que estava dificultando a vida do Brasil era a crise internacional. É claro que a crise internacional, o fato de a economia mundial não estar crescendo muito, atrapalha o Brasil como atrapalha outros países. Mas existem muitos fatores internos graves que não foram considerados ou que eu não sei se ela vai ter coragem de enfrentar esses problemas. O que seriam esses fatores? Assim, não, aquilo que o senhor já havia arrolado no início. Mas há por trás todos esses problemas uma visão da economia que eu acho que é incompatível com a realidade brasileira. Porque nós estamos no Brasil, por positivo constitucional e opção do povo brasileiro, numa economia capitalista. E numa economia capitalista, o lucro, ou muitos chamam que lucro é meio feio, então é o resultado, é o valor criado, criação, mas no fundo é lucro. O lucro é o que move a economia. É o que determina onde os recursos serão alocados e é aquilo que estimula o desenvolvimento. E aqui há um pouco uma noção, e muito no governo, uma noção contra o lucro. Como se o lucro fosse um mal. Como o lucro fosse um mal. Quer dizer, você acha que haveria Microsoft, o Gates, o Steve Jobs,
Eles tiveram lucros extraordinários e fizeram um grande bem para a humanidade. Então, o lucro não é algo ruim, a não ser dentro da visão marxista. Dentro da visão marxista, que é a visão da presidente e do seu ministério, eles acham que o lucro é a expropriação do trabalhador, a exploração do trabalhador, é a mais-valia do trabalhador. Mas a presidente, no discurso da vitória... Sim. Não era essa a visão do Lula. É diferente. O Lula, eu me recordo no tempo ainda da ditadura, lembra aquele jornalzinho, era o... República... não era painel, era desses assim de Pasquim? Pasquim. Ele deu uma entrevista no Pasquim e que ele falou o seguinte: não interessa se a empresa é nacional ou multinacional, grande ou pequena, eu quero que a empresa dê lucro, porque se a empresa der lucro, eu vou na porta da fábrica e pego do trabalhador. Se não der lucro, não adianta. Bom, aí o senhor, quando o senhor Mas a Dilma é ideológica. O senhor me remete assim, de imediato aos empresários. O índice de confiança dos empresários está muito baixo. Empresariado brasileiro está muito desanimado, não está investindo, não está acreditando. E a produção industrial está em patamar desalentador. A presidente Dilma, no discurso da vitória, ela acenou com o diálogo em todos os sentidos, de união do país. E isso tem um subtexto que ela também está se dirigindo, né, aos empresários, àqueles que podem investir. Vamos juntos. Né? Ela conclamou a uma união para um futuro melhor para o país. E o senhor viu ali uma sinalização de que, de fato, a presidente pode estar com mente ampla, abrindo uma perspectiva de um relacionamento, ouvindo mais os setores, até para que essa desconfiança que está aí, uma vez que a confiança está muito baixa, possa ser revertida? Olha, eu acho que não. Infelizmente, eu sou obrigado. O senhor não viu isso, essa sinalização ela ainda? Repetiu as mesmas coisas que tem feito. Ela entende que comandar a economia e estimular o empresário é fazer reserva de mercado, é fazer conteúdo nacional, é crédito subsidiado do BNDES, é isenção tarifária. Isso os empregados querem e vão aceitar. E isso foi durante esses 4, 5 anos. Só que não deu certo. Não é por aí. E ela vai continuar fazendo tudo do mesmo. Eu estou sentindo esse chamamento dela na mesma direção. Ao menos foi isso que ela falou na campanha. O senhor não acredita que possa ser surpreendido com um nome para a Fazenda? Porque ela já disse que Manteiga não vai continuar. Com um nome que possa surpreender aqueles que já estão aparecendo como possíveis, né? Eu estou dizendo, no intervalo de confiança, 95%, eu não acredito. O senhor não acredita? Pode ter os 5%, entende? Que... Mas o senhor está pessimista. Não, eu não estou pessimista. É uma questão de sobrevivência, a retomada do crescimento do país. Ela acredita que ela fez as coisas certas. Ela acredita que o BNDES prestou um grande serviço ao Brasil e que caminha por aí, dá subsídio. Ela insiste na questão do conteúdo nacional, insiste na questão da reserva de mercado, insiste em jogar os bancos públicos em operações arriscadas. Bom, o senhor coloca... Independente de eu acho que tem que usar, não é o Estado ficar fora, assim, tem que agir. Mas agir de uma maneira diferente, ela está agindo de uma maneira errada. Já foi chamado de terrorismo econômico esse seu ponto de vista durante a campanha. O senhor está lembrado de que as coisas estão muito ruins no Brasil. Esse ponto de vista foi, na verdade, a tempestade perfeita, foi invenção do professor Delfim Neto, que é dilmista. Não foi da oposição, não foi do Delfim Neto. Mas olhando para o futuro... Não, mas eu não acho que seja catástrofe, não. Olhando para o futuro... Foi aventada a possibilidade de que fosse quem fosse o presidente eleito, Aécio ou Dilma, medidas amargas teriam de ser tomadas para um realinhamento da economia. No sentido da contenção da inflação, no sentido do equilíbrio da taxa de juros, no sentido da contenção da dívida pública, essa coisa toda. E fora os reajustes previsíveis, gasolina, energia e etc., além da perspectiva de aumento de arrecadação, dessa necessidade e, portanto, aumento de imposto. O senhor acha que é isso que vem aí? Medidas amargas? Eu não vi da
presidente, da candidata Dilma, nenhuma referência a isso. Não, ela não. Pelo contrário, aliás, a adversária que falava que ia atacou ter. violentamente qualquer coisa que cheirasse a isso. Até buscava no passado, atacou muito... Mas o senhor acredita que vai ser necessário? Olha, eu acho que é preciso... essas coisas estão acontecendo. Então é necessário que você tenha... Como eu falei, o emprego não está crescendo. Já não está crescendo. Tá? Então é necessário que se tome uma série de medidas que podem ter efeitos, mas esses efeitos podem ser contrabalançados. Você pode criar uma teia de proteção social, isso não significa que você vai gerar um desemprego muito grande, como alguns grandes. Não precisa. Quer dizer, você pode ter um nível de inflação mais baixo com o mesmo nível de emprego. Quer dizer, o ideal da política econômica é você ter o maior nível possível de crescimento com o menor nível de emprego, com menor inflação. É possível. Então, você ter uma inflação alta para cair a inflação, não é necessário que fique sempre um desemprego muito grande. Pode ter um momento de ajuste. E esse ajuste pode ser contrabalançado com medidas de apoio do governo. Eu acho que é questão de se discutir. Isso que eu lamento, talvez isso que eu tenha ficado um pouco, agora esteja um pouco, vamos dizer, bravo assim, no sentido de que eu acho que esses temas deviam ser discutidos na campanha. Mas a postura intransigente de querer atacar qualquer medida como contra o trabalhador impediu que esse debate fosse feito. Eu tenho que fazer a última questão. O senhor acha que se Dilma apresentar já, de imediato, o nome do ministro, futuro ministro da Fazenda, pode acalmar o mercado? Eu acho que pode. Isso seria bom? Eu acho que seria bom, mas eu não sei se seria bom durante quanto tempo. Ok. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel. A seguir a 2 meses do Natal, vários shoppings de São Paulo já estão decorados. E a propaganda do terror. Estado Islâmico divulga mais um vídeo. Agora o jornalista britânico, refém do grupo, é usado como correspondente de guerra. A Folha é a favor do casamento gay. Eu também. A Folha é contra a pena de morte. Eu não. A Folha é contra as cotas raciais. Eu também. A Folha é contra a política econômica atual. Eu também. A Folha é a favor da legalização das drogas. Eu não. Concordando ou não, siga a Folha, porque ela tem suas posições, mas sempre publica opiniões divergentes. Para quem vai prestar vestibular e está interessado em comunicação, a pergunta mais difícil é: em qual faculdade você quer estudar? Nessa eu posso te ajudar. Você quer estudar em uma faculdade com mais de 60 anos de tradição? Deseja aprender tanto na sala de aula quanto em atividades extracurriculares e estágio? E que tal uma localização incrível como a Avenida Paulista? Então, a resposta certa é a Faculdade Casper Libero. São 4 cursos: jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e rádio, TV e internet. As inscrições para o vestibular já estão abertas. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Olha, faltam 2 meses para o Natal, mas vários shoppings da cidade já estão enfeitados. Nos locais de confecção dos enfeites, a produção está a todo vapor, já pensando no Natal do ano que vem. Aqui não é o Polo Norte, mas bem que poderia ser. Afinal, Papai Noel também nasce por aqui. Pelas mãos de funcionários, fibra de vidro ganha forma de boneco. É um trabalho minucioso, cheio de detalhes. Mas Natal não vive só de Papai Noel, não. São vários tipos de enfeites. Mesmo a Eliane, que há 8 anos confecciona esses artigos, revela que ainda, de vez em quando, alguns dão água na boca. Abre bem o apetite, né? Parece donuts, né? Mas dá vontade de comer assim. E o bom é que essa daqui não engorda. A fábrica de enfeites natalinos em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, está em pleno vapor nesta época do ano. Brilhos, panos coloridos e muita correria para atender a 150 shoppings brasileiros e de fora do país. Os 12 meses do ano são assim, pensando em Natal. Mal terminou um, já estão preparando o outro. Então, já tem, na verdade, mais de um mês que nós já estamos fazendo várias reuniões
de criação. Da fábrica para os grandes centros comerciais. 2 meses antes do Natal, os shoppings já estão vestidos para a festa. E não é por acaso. Afinal, essa é a primeira melhor data do ano para o comércio. E toda essa decoração é uma ferramenta poderosa para encher os olhos dos clientes. Neste shopping da Zona Sul de São Paulo, por exemplo, o investimento só em decoração foi de R$800 mil. Show de águas, a casa do Papai Noel, com cozinha da Mamãe Noel e aqueles enfeites, lembra? De dar água na boca. O tradicional presépio e a banda do Noel. Difícil não entrar no clima. É o carinho e o amor, né? Acima de tudo. O público corresponde, fotografa, faz vídeos. Eu acho que tá em bom tempo, né? Porque outubro, já daqui a pouco tá aí em dezembro, né? E foi uma surpresa. Quando eu cheguei ali, vi tudo enfeitado, né? Quem gostou mais, a mãe ou os filhos? Eu acho que fui eu. Eles estão um pouco assustados ainda com os bonecos, né? Mas eu gostei muito. Os lojistas desse shopping esperam agradar e aumentar as vendas em 15% este ano. Estão otimistas, porque a Federação do Comércio de São Paulo prevê queda de 2% nas vendas em relação ao Natal do ano passado. De qualquer forma, os lojistas já se inspiraram. Vitrines com temas natalinos e os pais que não resistem aos encantos dos filhos. Tem que sair com um presentinho? Sim, não tem como. Às vezes tem que fugir quando não pode. Sempre, né? Passear e comprar, gastar, faz parte. A Carol conseguiu. Saiu com a foto e também com o presente. Eu já comprei já uns presentes aqui pra ela, que ela escolheu lá, né? Já saiu com o presente? Isso aqui é presente de Natal já? Já. Mas vale a pena, né? Pra deixar a criança feliz, a gente faz, né? A gente faz o possível. Senador Alfredo Nascimento vira réu em ação penal no Supremo Tribunal Federal. Ele vai responder por falsidade ideológica. Segundo o Ministério Público Federal, a coligação de Nascimento, que é do PR, omitiu da prestação de contas à Justiça Eleitoral 15 mil de um total de R$1.600.000 gastos na campanha ao Senado em 2006. A defesa argumenta que não houve intenção de fraudar a prestação de contas e que o valor representou pouco mais de 1% do total arrecadado. Alfredo Nascimento já foi ministro dos Transportes e deixou o cargo após denúncias de corrupção. Estado Islâmico divulga mais um vídeo de propaganda. O jornalista britânico, refém do grupo, é usado como correspondente de guerra. A produção é moderna, com imagens aéreas aparentemente gravadas por drone. O jornalista britânico John Cantley, de 43 anos, capturado em novembro de 2012, veste pela primeira vez roupa preta e não laranja como nos vídeos anteriores do Estado Islâmico. Ele fala enquanto circula por uma cidade em ruínas, que diz ser Kobani, na Síria, onde acontecem violentos combates entre as forças armadas curdas e os fundamentalistas do Estado Islâmico. O texto dito pelo refém procura desmentir informações da imprensa ocidental de que os jihadistas estariam deixando a cidade, sitiada desde setembro. Fontes curdas informam que combatentes do Iraque, os chamados Peshmergas, devem entrar em Kobani ainda esta semana para ajudar os curdos que resistem ao Estado Islâmico na cidade síria. A Turquia vai permitir a passagem das milícias curdas por seu território. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Acidente entre carreta e ônibus no interior de São Paulo mata 11 pessoas, a maioria estudantes. Itália nega extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado no mensalão petista. Liberado pelo Supremo, José Dirceu vai cumprir o restante da pena em casa. Aumenta o uso de aplicativos para chamar táxi e motoristas de pontos fixos são afetados. Papa Francisco afirma que a teoria da evolução e Big Bang não contradizem o cristianismo. Reintegração de posse no limite entre São Paulo e Diadema termina em confronto. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. O arquiteto Rui Otaki responde tudo em A Máquina. Hoje, 11h30 da noite.